Abra a janela da sua alma e receba alguns minutos de luz. Hoje eu trago uma história chamada O Enigma da Corda. Havia muitos anos, milênios na verdade, um viajante caminhava por um deserto ao sul dos Himalaias. O suor escorria pelo seu pescoço e ele estava cansado. O sol que o havia castigado estava quase se pondo inclemente e árduo. As sombras se estendiam compridas, a noite chegava e o alívio também. Caminhando até o local tão esperado, o ponto do repouso, o viajante sequer pensava mais. Ele abria mão do entendimento, da análise. Só queria sentar-se, acalmar a respiração, aquietar o pensamento e beber a água barrenta salvadora que carregava num odre. Os passos haviam se arrastado lentos, decididos, mas à medida que se aproximava do local de repouso, ele acelerava ainda cambaleante. Quase correndo, foi atirar-se sob a árvore seca onde iria descansar. E sentiu o peito abrir, o coração batia, uma explosão. Havia sentado em uma cobra naja e sentido a mordida. Ela era escura, grande, assustadora. Naqueles séculos de medicina arcaica, aquilo era a morte, uma naja. Sentiu os calafrios da vida se esvaindo, sentiu aquilo era a morte. Sentiu as memórias passando voantes pela mente, o amor por aqueles que perderia, emoções emaranhadas e sem fim, sentimentos belos e um ódio sem sentido, medos inúteis, oportunidades perdidas. Ali ele morreria, naquele átimo de segundo, ele tinha certeza. Alguns momentos se passaram, nada. Na escura luz tênue da noite, ele aguardava. Ainda estaria vivo? E então deu uma risada. Riu-se, gargalhava. Achando-se tolo, feliz, ria de si mesmo. Sua sonora gargalhada se espalhava, e como ali não havia mais ninguém para ouvir, ele era a audiência vendo o milagre da vida que ainda tinha. A cobra? A cobra era uma corda, grossa, esquecida ali por outro viajante. Com sua ponta desfiada, aberta em leque, havia se tornado uma perigosíssima naja. Na mente, mas não na realidade. O que acontece importa apenas na medida em que afetar a sua consciência. A verdade é que aquele exausto viajante era um sábio. Estudava o que havia acontecido. A corda tão banal havia feito seu coração disparar. Na realidade, no seu corpo físico. O suor havia escorrido pela sua cabeça e pescoço. De verdade. Assim ele descobriu, empolgadíssimo, que aquilo que acontece na nossa mente tem efeitos reais na vida e no mundo. Será, ele imaginou, que ao alterar aquilo que acontece apenas na mente, eu também altero os efeitos que as coisas têm sobre mim? Olha que interessante a conclusão que ele chegou. E assim começou a sua descoberta da meditação. E aí nós falamos um pouquinho, então, sobre a mente e a realidade. Essa história antiga e profunda é contada com frequência no Oriente. Há uma diferença fundamental entre como a mente é vista na cultura ocidental e a abordagem que ela recebe no Oriente. Para nós que somos ocidentais, esse conjunto de memórias, preferências, afeto, medos e decisões, habilidades e potencialidades, que nós chamamos de mente, é a nossa identidade. Aqui, tudo isso seria o que define você. Mas na visão oriental, a mente é uma ferramenta. Lá, ela ao mesmo tempo influencia e é influenciada pela sua verdadeira identidade, a consciência e a atenção no centro dela. Aquilo que temos como os fios que tecem a nossa identidade, as músicas das quais gostamos, a história da nossa vida, as cicatrizes que temos, nossas habilidades e afetos, tudo isso está dentro da nossa consciência. Como a casa que você cria para si mesmo, onde cada objeto foi escolhido por você e é o resultado das suas afinidades, uma expressão da sua identidade, mas você não é aquilo. Esta é uma perspectiva oriental de quem pratica a meditação e ela é profunda. Incapazes de mudarmos imediatamente tudo no mundo, podemos mudar aquilo que o mundo causa em nós. Cada experiência que temos, ela nasce, gente, de duas vertentes. Um fato, que é concreto e externo, e uma repercussão, que é sutil e interna.
Quando nós alteramos a repercussão, ou seja, a nossa reação, nós podemos alterar a experiência de fatos imutáveis e, com essa força, aceitar o presente e, principalmente, criar o nosso futuro.